Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pet no 7 e hoje eu vou ensinar para vocês dicas de como manter seu computador organizado. Como todo mundo já sabe, nós estamos vivendo o nosso novo normal em função da pandemia da Covid-19, né? Nos habituando tanto ao home office como ao EAD, nós como estudantes da FURGS ou até alunos que trabalham, sabemos muito bem o que é lidar com essas tecnologias, né? E a gente sabe que esse home office gera então para nós essa dependência dos computadores, notebooks, celulares, tablets e qualquer meio tecnológico que a gente tem utilizado agora para a gente poder fazer as nossas tarefas. E a gente sabe que eles são feitos para facilitar a nossa vida, mas dependendo da forma como a gente utiliza ou como a gente organiza eles, isso só vai dificultar o nosso trabalho. Então, qual é a real importância da gente manter organizado o nosso computador? Eu hoje vou focar mais no computador porque é a tecnologia em que eu mais utilizo, tanto no EAD quanto no PET, coisas do tipo, e ela é uma dica mais geral para você, serve tanto para o notebook quanto para o computador, né? O celular já é um pouquinho diferente, até porque tem os aplicativos e tudo mais, mas vamos lá. Qual é a importância? A importância, pessoal, é que muitas vezes a gente fica com preguiça de organizar corretamente arquivos, pastas e tudo mais. A gente soca numa área de trabalho como essa, né? Quem nunca teve uma área de trabalho assim, que a gente ia baixando fotos dos amigos, matéria da aula e coisas do tipo e só ia soltando na área de trabalho. E aí depois, quando a gente ia procurar algum arquivo, a gente não fazia ideia de onde esses arquivos estavam, né? E o nosso computador também não ia conseguir nos ajudar, porque ele não ia saber que o arquivo da minha prova de química orgânica era kkk, porque eu chamei de kkk. E aí a gente começa a ficar louco com o computador, querendo bater, jogar ele no meio da rua. Mas no final, o erro não é do computador, é o jeito como a gente está organizando ele. E a gente precisa aprender a fazer com que ele faça as nossas funções do jeito que a gente realmente quer. Demanda um pouquinho de tempo? Sim, mas ele vai facilitar muito o nosso trabalho. Portanto, eu vou dar 5 dicas de como a gente deve organizar o nosso computador. Dica número 1. Mantenha sua área de trabalho organizada. Bom, como a gente viu na última imagem, a gente tem essa área de trabalho aqui super lotada de informações, né? Quem nunca teve uma área de trabalho assim, que atire a primeira pedra. Que é o que a gente fala, a gente baixa uma imagem, a gente coloca na área de trabalho, porque é mais fácil da gente achar, a gente vai colocando os nossos programas, as nossas listas. Ok, na hora isso pode ser sensacional para nós, mas com o tempo a área de trabalho ela fica super lotada e a gente não consegue achar mais nada, porque aí a gente tem que olhar arquivo por arquivo até achar o que a gente quer. Então isso não é muito bom para nós, né, pessoal, quando a gente quer achar alguma coisa rápida. Então como que a gente pode melhorar isso? A gente tem que tentar evitar de deixar alguns arquivos importantes no desktop. Por exemplo, eu sei que eu vou utilizar um livro de Física 3 mais para frente no meu semestre, então por que eu vou deixar ele na minha área de trabalho? Por que eu não coloco ele dentro de uma pastinha de documentos direitinho? Se eu deixar na minha área de trabalho, eu estou tirando o espaço de um arquivo que poderia ser um arquivo mais rápido, algo que eu poderia pagar, por exemplo, um boleto, né? Mas, se vocês ainda preferem utilizar a área de trabalho para deixar todos os arquivos de vocês, também não tem problema. Só tentem criar pastas para separar esses arquivos que vocês estão colocando. Por exemplo, na área de trabalho, vocês podem colocar um arquivo fotos, vocês podem colocar um arquivo aulas, tá? Isso vai facilitar o trabalho de vocês, porque ainda vai estar na área de trabalho, só que ainda vai estar categorizado dentro das pastinhas direitinhos. E é claro, né, ao criar essas pastinhas, por favor, nomeie ela com nomes coerentes. Não vai adiantar nada vocês continuarem chamando as pastas de kkk, de uau, porque ainda assim a gente não vai conseguir achar se a gente não der um nome direitinho. Fotos, listas, boletos e coisas do tipo. Sejam criativos também, né? Existem muitos layouts como esse aqui no Google, em que eles fazem essas estantes bonitinhas e a gente pode ainda organizar os nossos ícones nessas estantes. Não quer dizer que vocês precisam fazer isso para o computador de vocês funcionar perfeitamente. É só uma ideia, né? A questão da criatividade. Vocês ainda podem fazer um modelo usual, que é simplesmente colocar as coisas no cantinho como elas sempre ficam. Mas é claro, tentando priorizar os arquivos que vocês mais utilizam. Por exemplo, o Google Chrome, o Opera, que agora é muito utilizado, o Word, o PowerPoint, o leitor de PDF, a lixeira, o computador, que é onde ficam então as nossas partições, e as pastinhas que vocês forem fazendo, como essa pastinha chamada Ana. Dica número 2. Nomeie as pastas e arquivos com nomes úteis. Puxando o gatilho da última coisa em que a gente falou, né, sobre a área de trabalho,
A gente sabe que às vezes a gente não tem paciência para sentar e colocar um nome direitinho e a gente chama as pastas desse jeito mesmo. KKK, tanto faz, hash, wash, wash, e o blá, 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 né? Aí vamos imaginar que esse blá, blá, blá seja o meu livro de química orgânica, né? O Carrie. E aí, na hora em que eu vou estudar para minha prova, eu tô procurando o meu livro feito uma louca, porque eu sei que ele está baixado no meu computador, só que eu não nomeei ele assim. Na época, para mim, foi muito mais fácil chamar ele de blá, blá, blá. E aí, eu vou pedir pro computador, eu vou usar a barra de pesquisa e vou botar química orgânica. Ele nunca vai achar, porque não existe esse nome. Porque na época, para facilitar o meu tempo e o meu trabalho, eu só botei blá blá blá, que era uma palavra que veio assim na minha frente. Isso vai me prejudicar, porque o computador não vai achar e eu ainda vou ter que olhar arquivo por arquivo, tá? Então, a minha dica é vocês nomearem as pastas e arquivos de vocês com coisas direitinhas. Por exemplo, aqui na minha pastinha de documentos, eu tenho todas as informações da FURG, tanto a questão das aulas, né, que fica em FURG 2019, 2020 e 2021, quanto as questões do PET-EQ, que é onde eu faço o meu trabalho, né? E aí, por exemplo, dentro da pastinha de PET de FURG 2021, eu ainda tenho as minhas matérias. Eu sei, por exemplo, existem cadeiras que eu posso não gostar e eu vou querer chamar de cadeira da desgraça. Só que vá que com o tempo eu chame outra cadeira de cadeira da desgraça. E aí a gente nunca vai saber o que é o que. Então, coloquem os nomes direitinho: ciências do ambiente, físico-química, introdução à pesquisa experimental. Ou, se vocês não querem dar um nome completo, vocês podem utilizar siglas que vocês costumam ver. Por exemplo, é muito comum as pessoas se dirigirem à físico-química como FQ, mas aí não tem problema, até porque vocês sabem que físico-química é FQ. É um jeito de vocês se organizarem. E ainda assim, dentro de cada pastinha, vocês ainda podem criar pastas para listas, livros, provas e respostas. Porque vocês sabem que, por exemplo, se eu entrar em mecânica geral e eu ver listas, livros, provas e respostas, eu sei que cada pastinha está direcionada para um objetivo. E aí eu não preciso ficar olhando arquivo por arquivo para saber o que é lista, o que é prova. Eu vou saber por causa da organização das minhas pastas, tá? Pode parecer trabalhoso montar as pastas assim? Pode, mas com o tempo vocês vão ver que isso vai facilitar muito vocês acharem qualquer arquivo que vocês estejam procurando e assim se habituarem melhor com o computador de vocês. Dica número 3. Crie pastas para categorizar os seus arquivos. Gente, a gente sabe que muitas vezes a gente tá com pressa, né? E a gente só vai jogando as coisas assim na área de trabalho, nos documentos de qualquer jeito. Mas não vai adiantar nada, porque imagina eu colocar os meus boletos com as minhas listas, com as contas da minha mãe, tudo numa pasta. Vai ficar uma zoeira em que eu não vou saber onde estão as minhas coisas, tá? Então, separem, categorizem direitinhos. Por exemplo, eu vou lá em documentos, eu vou lá e criei 3 pastinhas. A pastinha da FURG, a pastinha de filmes e a pastinha de fotos, como exemplo, tá? Ou seja, na minha pastinha de documento eu tenho 3 pastas. Uma só para as coisas da FURG, uma só para os meus filmes e outra só para as fotos. Não bastasse isso, na FURG eu ainda separei em semestres, né? Porque a gente sabe que a cada semestre vem novas matérias, vem novas informações. Se eu só colocar, tipo, uma pasta da FURG, no final eu não vou saber o que é coisa de sexto semestre, o que é coisa de primeiro semestre. Então, separem em partições também coisas que são temporais, anos, semestre, coisas do tipo, porque a gente sabe que as coisas vão se acumulando e daqui a pouco a gente não sabe o que é o que. Aí, na pastinha do segundo semestre de 2020, eu ainda separei as minhas cadeiras: Ciências do Ambiente, Química Orgânica 2, Mecânica Geral, Química Analítica, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu colocar tudo solto na pasta de 2020, eu colocar lista, qual é a lista? Lista de quê? Lista de orgânica ou lista de mecânica? Então, separem as cadeirinhas de vocês para que vocês possam se organizar direitinho. O que vocês fizeram no segundo semestre de 2020? Para saber onde estão. Aí, em cada cadeira, a gente ainda separa listas, respostas, livros, resumos, o que vocês precisarem. Vocês ainda podem ter uma pastinha de mídias. E ainda os arquivos de vocês, que aí a gente sabe que nas pastas de listas a gente vai ter a lista 1, lista 2, que vocês podem chamar até pelo próprio nome da lista, por exemplo, lista de cinemática, lista de campo magnético, o que vocês preferirem. Mas vocês percebem que, baseado nessa organização, eu sei uma linha de raciocínio que o meu computador vai seguir, eu sei que os meus arquivos da FURG vão estar separados em semestre, cada semestre tem a sua cadeira, e cada cadeira ainda tem as suas categorias, que são coisas que os professores passam para nós. Listas, provas, resumos e coisas do tipo. E isso vai facilitar o meu trabalho, porque eu não tenho que ficar fuçando na minha área de trabalho, na minha barra de pesquisar, eu não tenho que ficar gritando com o computador para mim poder
achar os meus arquivos e no final ele vai transformar esse bolo de informação aqui em pastinhas separadas e essas pastinhas elas vão estar super organizadas e preparadas para vocês colocarem os arquivos de vocês. Por que é importante então a gente categorizar as pastas? Porque é mais fácil da gente encontrar os arquivos, a gente consegue encontrar porque é coerente eu saber que os meus arquivos de aula estão dentro da pasta da FURG e não numa pasta qualquer chamada coisa na minha área de trabalho. Além de que isso vai facilitar o trabalho do computador. Vocês lembram do exemplo do blá blá blá? Se eu colocar o livro de Química Orgânica chamado Química Orgânica do Carey dentro da pastinha dele e eu mandar o meu computador procurar, ele vai encontrar para mim, porque ele está com o nome correto e ele ainda está separado em pastas. Para o computador é muito mais fácil ele localizar pastas do que arquivos aleatórios. Então, ajudem vocês a ajudarem o computador de vocês a facilitarem tudo, tá, pessoal? Crie partições em seu computador. Ana, o que é partição? Partição é basicamente quando a gente pega um espaço do nosso disco rígido, o nosso disco rígido mais conhecido como a nossa HD. Qual é a função da nossa HD? Basicamente, ela tem as informações do nosso sistema operacional, programas, jogos, arquivos aleatórios. Tudo que vocês têm no computador de vocês provavelmente vai estar nesse disco rígido, né? Que é mais conhecido como esse aqui, o nosso C, que é onde tudo começa, todas as informações ficam ali. Criar partições seria fazer como eu fiz aqui, criar a partição D da FURG, criar a partição E de coisas e criar a partição F. Por que a gente faz isso? Ó, aqui eu tenho um modelinho de um disco rígido, né, de 1 TB de memória, que geralmente tem vindo agora nos novos notebooks. E, ao eu criar uma partição, eu estou separando um espaço da minha memória. Eu posso fazer assim com ele. Olha, tantos por cento vai ser para o meu sistema operacional e outros tantos por cento eu vou separar para os meus jogos. Por que isso é importante? Porque o nosso computador ele vai conseguir diferenciar as coisas na hora em que ele for fazer, né? A gente consegue gerenciar melhor o nosso espaço. Ah, o meu computador exige tanto de espaço para colocar o Windows nesse espaço, mas ainda me sobra tantos para colocar os meus jogos. Me sobra tanto para mim colocar os meus programas no Photoshop, alguma coisa do tipo. A partir das partições, eu sei o meu limite, eu sei controlar o meu computador, né? E, sem contar que, ao criar partições, vocês estão protegendo os arquivos de vocês. Não sei se vocês já formataram o computador de vocês. Geralmente, quando a gente vai formatar lá na partição C. E tudo fica lá. Se tudo ficar lá e a gente formata isso, nós vamos perder tudo que a gente tem lá. Porém, se eu tiver outra partição, eu ainda consigo salvar alguns arquivos. Então, é muito importante vocês saberem administrar esse espaço para poder proteger os arquivos de vocês. Como que a gente faz essa partição? Vocês só vão ter que pesquisar no computador de vocês um local chamado gerenciamento do computador, esse íconezinho aqui. Aí vocês cliquem nele e aguardem ele abrir. Quando ele abrir, vocês vão ser direcionados para essa pasta. Aí vocês vão vir aqui, vocês vão ver que vocês têm algumas informações sobre o computador de vocês, aí vocês vêm aqui em gerenciamento de disco. Nessa parte, ele está falando sobre toda essa questão do disco rígido, ou seja, a HD de vocês. Como eu falei para vocês, tudo geralmente fica concentrado no arquivinho C, mas como eu já tenho as minhas partições, eu tenho a minha partição D, F, E e outras partições aleatórias, tá? Provavelmente, se você não criou nenhuma dessas partições, você só vai ter essa partição C, que é a que mais tem memória. Se vocês podem ver, o meu computador ele veio com 1 TB de memória e eu ainda tenho 750 gigabytes, no meu computador. Bom, eu quero separar então a minha partição. O que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima da partição em que eu mais tenho espaço, provavelmente é a partição C, e vocês vão nessa opção diminuir volume. Não se preocupem que ele não vai tirar nenhum espaço que seja utilizado para algum arquivo importante do Windows, não vai corromper nada, tá? Ele vai pegar um espaço que vocês podem utilizar e ele ainda possa utilizar para os arquivos do sistema, tá? E vocês ainda vão poder escolher o tamanho. Ele está fazendo esse cálculo, né, para ver quanto de espaço ele pode me dar. E olha só, eu sei que eu tenho aqui quase 780 gigabytes aqui na minha partição. E eu posso diminuir até 620, ou seja, eu tenho muito espaço para mim diminuir. Vamos supor que eu quero fazer
uma diminuição de 10 gigas. Vale lembrar que aqui ele está falando em MB, tá? Não se esqueça que 1 gigabyte é 1000 MB, ou seja, se eu quero 10 gigas, eu vou precisar digitar 10.000, porque 1 giga é 1000 MB. E essa aqui ele vai mostrar o espaço que sobra ao diminuir esse MB. Aí eu coloco em diminuir, aguardo ele fazer essa diminuição, e esse arquivinho e esse espaço que eu estou pegando, ele vai ficar chamado como um espaço não alocado. Quer dizer que eu peguei um espaço da minha memória, aqui ó, eu peguei esse espacinho aqui. Ana, mas você não colocou para pegar 10 gigas? Mas o que acontece? Toda vez que ele cria uma partição, ele ainda precisa de um espaço para armazenar na memória, ou seja, ele nunca vai ser sempre os 10 gigas. Então, se vocês querem realmente 10 gigas, vocês têm que digitar um número um pouquinho acima, tá? Mas não se preocupem. Tá feito, Ana? Não. Aí agora vocês cliquem no botão direito e vai em novo volume simples. Vocês vão ser direcionados para essa assistente, aonde vocês vão pegar todo o espaço que vocês têm. Se vocês criaram de 10.000, vocês podem deixar de 10 gigas mesmo, ou vocês podem colocar de 5, que vocês preferirem. Aqui é o espaço máximo que vocês podem fazer. Aí vocês vão avançar, escolher a letrinha, eu vou escolher a letra K, tá? Aí a gente vai avançar e aqui no novo volume a gente vai chamar, então, de um nome que a gente quiser, tipo partição teste, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí a gente vai em avançar, vai ler aqui as informações e vai concluir e esperar ele criar. Ó, ele criou a minha partição teste com a letrinha K, agora a gente vai vir aqui em meu computador. Vocês podem ver, como eu mostrei para vocês, que eu já tinha minha partição C, de FURGS e tudo mais, e agora eu tenho a minha partição K, de quase 10 gigas, em que eu posso colocar qualquer coisa. Essas partições, como eu falei para vocês, elas são super importantes, porque se, por exemplo, um dia a gente precisar formatar essa aqui da partição C, que ela deu algum problema, vocês ainda vão conseguir salvar os arquivos que estão nas outras partições. Sem contar que vocês podem limitar o trabalho de vocês. Aqui na C, tentem deixar os arquivos, programas, Photoshop, esse tipo de coisas, arquivos do próprio Windows. E em outras partições, separem as coisinhas de vocês, as questões de aulas, os filmes, como eu costumo ver bastante. Isso vai facilitar, né? E vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de localizar o trabalho de vocês. E por fim, uma dica super importante, faça backups de seus arquivos. Ai, Ana, mas tu falou toda essa questão de organização que vai facilitar o nosso trabalho, mas a gente sabe como computadores e as tecnologias são. Elas têm vida útil, pessoal. Então, se vocês estão fazendo um trabalho importante, um TCC, alguma coisa que vocês não podem perder, não ficam dependentes dessa tecnologia. Utilizem essas ferramentas que as próprias grandes marcas fazem para nós, né? Como o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox. Ou, se vocês preferirem, utilizem até o pendrive de vocês para passarem os arquivos mais importantes, aqueles que vocês sabem que vocês não podem perder. Se vocês estão fazendo um trabalho que vale 5 pontos, por que vocês vão deixar no computador de vocês, só no computador de vocês? Envie por e-mail para algum amigo de vocês, salvem esses arquivos, porque a gente nunca sabe quando o nosso computador vai dar problema. E se ele der problema, a gente sabe o quanto é chato a gente estar tentando recuperar tudo aquilo e começar do zero. Então, para que vocês não passem por nenhum perrengue, tenham a mania de salvar esses arquivos importantes nessas ferramentas. Elas são completamente gratuitas. E se vocês precisarem de mais espaço, elas ainda te oferecem isso, né? Assim como existem outras ferramentas, aqui eu citei as que eu mais uso. E isso vai facilitar vocês a vocês não perderem os arquivos de vocês e não passarem perrengue por nada. Então, pessoal, a gente entendeu que manter o nosso computador organizado é facilitar tanto o nosso trabalho quanto o nosso estudo, porque o nosso computador é quem está nos guiando. Se a gente fornecer as informações para eles organizadas, ele vai nos retornar de uma forma organizada, e isso vai otimizar o nosso tempo e a gente vai conseguir nos entender finalmente com o computador sem passar aquela raiva. Então, se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela atenção. E se as dicas foram úteis para ti, não te esquece de deixar seu like. Tchauzinho! Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!